Graça e paz. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior de São Paulo, e é com grande alegria e gratidão a Deus que chego até você através desse vídeo, que é divulgado pelo nosso canal, Road to Bloom 808, e também pela página da Primeira Igreja Batista no Facebook, pela minha página pessoal no Facebook, e também aos irmãos, membros da igreja e alguns amigos pelo WhatsApp. A oração que Deus responde. A oração que Deus responde. No relato bíblico, no Antigo Testamento, a história do povo de Israel, povo judeu mais propriamente dito, existiu um rei chamado Ezequias, e esse rei é muito lembrado e conhecido por uma oração que ele fez quando ele estava doente, e Deus então mandou que o profeta fosse falar com ele e avisá-lo que aquela doença era para a morte, e ele vira o rosto para a parede na sua cama, e ali com a cara enterrada na parede, ele faz uma oração, e Deus então manda o profeta voltar e dá um recado para ele: põe a tua casa em ordem. E Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Então ele é muito lembrado por causa dessa oração. E depois então desses 15 anos ele faleceu. E até porque há um fato muito interessante nessa narrativa, que é um milagre que Deus fez, uma prova de que Deus realmente estava cumprindo a promessa que havia feito a ele de mais 15 anos, é que a sombra do relógio do sol, o relógio que tinha sido colocado lá em Jerusalém por Acais, voltaria, né, os graus, que representa aí em torno de 15 minutos aproximadamente. E essa defasagem de tempo na história cronológica da humanidade você pode pesquisar, confirmada por alguns estudiosos na área da física ou no relógio atômico, porque eles não encontram outra explicação para a defasagem de tempo que existe, a não ser a narrativa bíblica, e um dos episódios da narrativa bíblica é esse. Mas eu quero destacar desse rei Ezequias, o rei de Judá, que começou a reinar ainda jovem, com 20 anos, e promoveu uma reforma religiosa ali em Judá, no povo que tinha a devoção, né, do judaísmo, né, em Jerusalém, né, a partir dali, jogando por terra altares, né, dando fim à idolatria que era praticada pelo povo. E também a Bíblia vai dizer, em 2 Reis, capítulo 18, os versos de 1 a 7, que ele era um rei temente a Deus, que ele andou conforme os ensinamentos de Davi, né, um dos seus antecedentes, né, no contexto da história familiar, né? E também a Bíblia vai mostrar que ele teve um conflito com o rei da Síria, e a Síria então mandou um general muito poderoso, muito vitorioso em batalhas, e segundo o próprio rei Ezequias, praticamente todos os povos ali ao redor do reino de Judá já haviam sido subjugados, né? E a religiosidade desses povos todos já tinham sido ridicularizadas por esse general Senaqueribe, nesse conflito que ele teve em relação à Síria, né? E aí eu quero destacar justamente esse contexto da história da ameaça da Assíria, né, pelo exército do grande general Senaqueribe,
Segundo Reis, capítulo 18, os versos de 17 a 37. E aí, então, Ezequias faz uma oração, que para mim é uma lição, é um ensinamento muito significativo, muito importante, sobre a oração que Deus responde. E essa oração de Ezequias está no capítulo 19, os versos de 14 a 19 do segundo livro dos Reis. Então, se você tem aí a Bíblia, o smartphone, um aplicativo, o texto sagrado, nós vamos ler segundo Reis, o segundo livro dos Reis, capítulo 19, os versos 14 a 19, a Bíblia Sagrada diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, estendeu a carta perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira, pedra moldada por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que tu, Senhor, és Deus, que só tu, Senhor, és Deus. É interessante observar a história de Ezequias, que ainda jovem começou o seu reinado, mas quando você olha segundo Reis, capítulo 18, que fala do início do reinado dele, eu quero ler aqui o verso 3. O texto diz assim: Ezequias fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No verso 5 do capítulo 18 de 2 Reis, o texto diz: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. E ainda no verso 7, do mesmo capítulo 18, o texto diz assim: E o Senhor estava com ele, era bem-sucedido em tudo o que fazia. E a partir daí começa a narrativa, porque ainda nesse verso 7 diz: rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou-se de se submeter a ele. Nessa época, Judá vivia uma espécie de vassalagem em relação à Síria, que era o que a Síria estava fazendo com todos os povos. E quando Senaqueribe se pôs a sitiar Israel, na verdade Jerusalém, Judá, e queria de alguma forma ridicularizar aquele povo, subjugar aquele povo de maneira mais objetiva, né? E até submetê-los a uma vassalagem, quem sabe também religiosa, porque eles destruíam a cultura e a religiosidade do povo. Ezequias faz essa oração que lemos no capítulo 19, os versos 14 a 19. E depois dessa oração, Deus manda o profeta Isaías fazer uma profecia, proclamar uma profecia, né? E no verso 21 do capítulo 19, o profeta diz: essa é a palavra que o Senhor falou contra ele. Na verdade, contra Senaqueribe, né? E nessa profecia, é interessante que no verso 20 do capítulo 19, né, diz assim: uma mensagem de Deus para Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe. Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe. Por isso, o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão bíblica,
a oração que Deus responde. Mas como seria, à luz da Bíblia Sagrada, ou da narrativa da oração de Ezequias, a oração que Deus responde? Eu quero destacar aqui 4 aspectos distintos que eu identifico no texto. O primeiro deles, a oração que Deus responde, ela expõe a necessidade que se vivencia diante de Deus. Ezequias recebeu uma carta com sérias e graves ameaças. E quando o mensageiro entregou a carta enviada pelos assírios, né, sob o comando do general Senaqueribe, ele foi até o templo, ele foi à presença de Deus, como acreditavam os judeus naquela época, e ele colocou a carta diante de Deus, ele estendeu a carta diante de Deus. Isso é um gesto simbólico. Não significa que eu tenho que pegar aí os meus boletos, as minhas cartas de cobrança e abrir diante de Deus. Mas o que eu quero destacar aqui é o princípio espiritual desse gesto. Ele colocou as necessidades que ele enfrentava, as ameaças que vieram contra o povo de Deus, contra ele, diante do Senhor. Eu vejo, às vezes, pessoas falando que Deus sabe tudo, então Deus sabe a minha necessidade. Eu sei disso, eu creio nisso, porque Deus é onisciente. Mas a Bíblia diz para a gente que, como fez Ezequias, devemos fazer também. Dizer para Deus, de maneira clara, de maneira objetiva, as necessidades que temos, os conflitos que enfrentamos, as ameaças que sofremos, e colocar diante de Deus, como fez Ezequias. E ele ainda disse: ó Deus, olha aí, está aí. Essa é a primeira coisa que nós podemos aprender desse texto. Se queremos que as nossas orações sejam respondidas, devemos expor, colocar diante de Deus com sinceridade, com verdade, os desafios que enfrentamos, os dilemas que travamos, as ameaças que sofremos e as necessidades que temos, para que Ele saiba da nossa boca, não apenas na sua onisciência, aquilo de que necessitamos. A segunda coisa que nós podemos aprender é que a oração que Deus responde, ela reconhece a soberania de Deus, o poder de Deus. Aí, na oração que ele faz, se não bastasse ele ter colocado diante de Deus no verso 14, agora no verso 15, ele vai dizer: só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Deus, tu reinas soberano no seu trono entre os querubins. E só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. É bonito cantar que Deus habita no céu, que Deus reina no trono e ele está no meio dos querubins ou acima dos querubins, como algumas músicas falam. Mas o desafio é a gente saber o que isso significa para a nossa vida. Na verdade, essa afirmação de Ezequias, quando diz: tu reinas em seu trono, em teu trono, acima entre os querubins, e só tu, Deus, és o Deus soberano sobre todos os reinos. Ele está dizendo que nós temos que entender isso se queremos que Deus responda às nossas orações. Porque talvez a vontade soberana de Deus possa ser não nos responder da forma que nós desejamos, esperamos ou queremos. Pode ser a resposta conforme a vontade soberana dele, para a glória dele. Se Deus tivesse no seu propósito que o povo de Judá fosse subjugado por Senaqueribe, seria. Mas Deus, diante do reconhecimento de Senaqueribe, de que ele é o único Deus vivo, poderoso, soberano e que reina, não apenas entre os querubins, mas sobre todos os reinos da terra, nesse gesto Ezequias estava dizendo: olha Deus, eu sei que não existe outra possibilidade de resposta para as minhas orações. Só o Senhor pode cuidar de mim agora e responder a oração, atendendo nessa necessidade específica.
Esse é o grande desafio que temos, de reconhecermos isso e de vivenciarmos isso, a fim de que Deus responda às nossas orações. A terceira lição que nós podemos tirar desse texto, segundo Reis 19, os versos 14 a 19, eu vejo aqui no verso 16, quando Ezequias, na sua oração, diz: dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Bom, aqui tem dois aspectos que eu posso ainda destacar. O primeiro, quando eu oro, eu não posso, não devo insultar a Deus. E segundo, eu devo ter em mente que a batalha não é minha, que eu, como ser humano, por mais fiel que eu acredito que eu sou a Deus, eu não venço nada. Eu não venço nada. O inimigo é mais forte, o inimigo é mais poderoso, o inimigo é cruel, ele é usurpador. E por mais que eu tente, pelas minhas forças, eu não consigo. Então, se eu reconheço que a batalha é de Deus, que Deus é o único que reina sobre todos os reinos da terra, e Ele é o único que pode vencer todos os embates que eu enfrento, eu não devo insultar Deus. Porque hoje em dia, a gente vê pessoas, inclusive, lamentavelmente, fazendo oração, e eu já ouvi isso na televisão. Eu exijo, Deus, que o Senhor faça. Eu ouvi até uma vez no rádio, eu voltava da faculdade, estava ouvindo o programa de uma determinada igreja no rádio do carro, e o indivíduo orando, ele disse assim: porque Deus, o Senhor tem que abençoar essas pessoas, porque se eu fosse Deus, eu já tinha abençoado todo mundo. Eu respeito quem acredita ou pensa nisso, mas devo dizer de maneira clara que eu discordo e penso que isso é uma arrogância que chega ao nível de uma afronta pecaminosa, eu diria uma afronta diabólica diante de Deus. Eu não sei, na verdade, para poder destacar para você agora o que é que estava escrito na carta, até porque esse não é o foco. Mas alguma coisa muito grave foi colocada da parte da Síria, do Senaqueribe, contra Deus. Inclusive, se você prestar atenção na argumentação de Ezequias, na sua oração, ele disse: os povos em volta, todos tiveram os seus deuses, que não eram deuses, mas neles criam, jogados por terra, destruídos. Queridos, se queremos que a nossa oração seja respondida, se você deseja que a sua oração seja respondida, não afronte a Deus com a sua arrogância, com as suas exigências ou com a sua murmuração. Não afronte a Deus. Reconheça que Deus é o único que tem poder de lutar essa batalha e vencer. Entregue sua vida nas mãos dele. Por último, a quarta e última lição. Uma oração que Deus responde é aquela oração feita com o objetivo único, exclusivo, de atribuir honra e glória ao Senhor nosso Deus, de testemunhar o poder e a vitória de Deus. Observe o verso 19. Segundo Reis, capítulo 19, verso 19. Agora, Senhor nosso Deus, é a oração de Ezequias. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. É interessante, porque quando nós buscamos alguns paralelos na Bíblia para identificar sobre essa argumentação de Ezequias, eu confesso que me lembrei de Deuteronômio 28, capítulo 1, quando o Deus lá nas bênçãos e maldição, Deus fala que tudo aquilo que nós desejarmos e pedirmos ao Senhor, nós recebemos, desde que sejamos obedientes aos mandamentos do Senhor.
A resposta das orações depende da obediência a Deus. No Evangelho de João, no capítulo 15, o verso 7, Jesus deixa isso mais claro, porque ele diz: se vocês me obedecerem, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês pedirão o que quiserem a Deus, e ele atenderá a vocês. Há uma relação direta entre obediência a Deus e resposta de oração. E aí eu faço um link com o apóstolo Tiago, lá no capítulo 4, o verso 3, e é um texto específico, é uma assertiva, né, uma colocação, uma frase objetiva ali, quando ele vem falando sobre essas questões de dificuldades e tudo mais, e ele diz assim: você ora, pede e não recebe, porque você pede mal. Você pede para gastar no seu próprio deleite, ou seja, você pede para a sua própria satisfação. Você não pede para louvor e glória de Deus. Você não pede para testemunho do poder de Deus, da salvação de Deus. E aí Deus não responde, porque Deus não dá a glória dele para ninguém, isso está escrito na Bíblia. Eu sou Deus e a minha glória eu não dou para outro. Acabou. Então, se você quer respostas à sua oração, aprenda a obedecer a Deus. E quando você orar em obediência aos mandamentos de Deus, peça não para você ficar feliz, alegre, satisfeito, e às vezes até com soberba espiritual. Ah, Deus respondeu minha oração. Não. Peça para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Peça para a honra e glória e testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a oração que Deus responde é aquela que mostra para os povos da terra que só Ele é Deus, Senhor soberano sobre todas as coisas, sobre a minha vida, sobre as lutas que enfrentamos e também sobre as nossas orações. Querido Deus e Pai, eu abençoo a vida dos queridos que têm acompanhado o nosso canal, as redes sociais e assistido às mensagens bíblicas. Esperamos no Senhor pelo Teu Espírito para aprendizado da Bíblia Sagrada, para crescimento espiritual. Eu profetizo a Tua bênção sobre a vida desses queridos, provisão do Senhor na casa deles, livramento, cura, se há necessidades. Mas, acima de tudo, agora, Deus, à luz da Tua palavra, eu profetizo que o Senhor há de responder às orações desses queridos, para o louvor da Tua glória. Assim eu abençoo a cada um no nome de Jesus. Amém. Joelhos se dobram e o coração descansa. A alma aprende e se prende a Deus, sua esperança. E eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre minha vida o Teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de Te encontrar pra conversar. E eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha
sobre minha casa o teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra te buscar e te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de te encontrar pra conversar. E nós, Senhor, e nós nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra te buscar e te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de te encontrar pra conversar.